entendimento, através do conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor neste momento. Pode se assentar, querido irmão. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Hoje nós iremos dar continuidade no estudo que começamos semana passada. E às vezes a gente pergunta, pode até passar pela tua cabeça, por que estudar? Por que eu devo estudar sobre o Espírito Santo? Sendo que eu acabei de sentir o Espírito Santo dentro de mim. Mas a Bíblia diz que teve um povo que foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se você não tiver conhecimento, o Senhor te rejeita. Então, por isso é importante a gente estar estudando a palavra de Deus. Estar miuçando o máximo que a gente puder. Porque imagine só, Deus usou 44 pessoas, foram instruídas pelo Espírito Santo, não foram pessoas normais, sim, de carne e osso, ser humano, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram movidos de algo sobrenatural para fazer essa rica palavra para a gente. E aqui foi colocado tudo o que Deus tem para nós, como se fosse uma carta de amor que Deus escreveu, enviado para a gente. Então, por que não ler essa carta? Porque às vezes a gente não tem interesse de ler. Porque é muita coisa. Porque é difícil. Porque eu vou perder meu tempo. Muitas vezes nós gastamos 2, 3 horas na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, do notebook, mas nós não passamos, que seja 10, 15 minutos, lendo, estudando e meditando a palavra de Deus. Aí mostra se nós realmente amamos a Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor. Exigimos, é meu, é direito meu. O Senhor, Deus deu para mim, mas muitas vezes não deixamos de lado a santa palavra de Deus. A Bíblia, Sagradas Escrituras, o manual para nossas vidas, a bússola, o guia, resposta para as nossas perguntas. Por isso a importância de estar separando um momento na tua casa, no teu serviço, na hora do almoço, de você estar pegando. Eu aconselho a ler a Bíblia do começo. Por quê? Porque no começo lá de Gênesis, fala sobre a criação, tudo que Deus fez, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando juntos, formando tudo que hoje existe. Então eu te aconselho a ler a Bíblia, fazendo um propósito de leitura. Tem uma tabela que dá para ler a Bíblia em 1 ano. Se vocês procurarem na internet, tem uma maneira de você conseguir ler a Bíblia toda. Nossa, mas é tudo isso? Muitas vezes tem gente que lê o livro do Harry Potter. Eu conheci um menino novo que leu toda a versão do Harry Potter. Um livro de feitiçaria que traz misticismo na mente, que te afasta de Deus, e ele vai lá e lê. E às vezes assiste o filme. E muitas vezes a gente deixa a Bíblia de lado. Só aberto no Salmo 91, no Salmo 23, pegando poeira. Então, quero mostrar para você a importância. Por isso, nós temos que estudar, sim, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre arrependimento. Tudo que a Bíblia nos traz, nós temos que estudar, esmiuçar, pegar detalhes, referências, ir no dicionário bíblico, ver por que essa palavra é diferente. Eu não leio a Bíblia porque são palavras difíceis, né? Mas agora tem a Bíblia na linguagem de hoje. Não é agora, faz tempo que existe a Bíblia na linguagem de hoje, que traz, explicando detalhe por detalhe, com palavras fáceis, para que a gente possa entender. Então, não tem desculpa. Vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Assim como nós aprendemos sobre os nomes de Deus com o pastor Marcelo algumas semanas atrás, quem que lembra aqui? Vou dar alguns nomes de Deus, se algum irmão lembrar do significado, pode falar. El Roi, Deus que tudo, muito bom. Jeová Jireh, é Deus de provisão, providência. Jeová Rafá, é o Deus que, quando você está doente, é o Deus que cura. Glória a Deus. El Shaddai, é o Deus todo-poderoso.
Jeová Shalom é o Deus da paz. Aí, ó, tem gente esperta. E aquela palavra difícil, Jeová Tsiknum é o Deus da nossa justiça. E tem milhares, tem um monte, que eu não trouxe tudo, mas quem estava aqui na aula do pastor Marcelo vai lembrar que ele falou sobre os nomes de Deus. E nós, então, vamos aprender sobre os nomes dados ao Espírito Santo. Amém? Primeiro pergunta, o que é nome? No dicionário, o que significa nome? Nome é uma palavra pelo qual a pessoa é chamada, uma autoridade, uma pessoa. Então, começamos por aqui. Referente ao Espírito Santo, as Escrituras Sagradas registram vários nomes pelos quais é conhecido ou representado. O Espírito de Deus é um dos primeiros nomes dado ao Espírito Santo. Lá em Gênesis 1, versículo 2, diz, se a irmã puder pôr, mas eu vou falar. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É a primeira referência que diz nas Sagradas Escrituras, em Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e as trevas havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, vamos ver o Espírito de Cristo, o Espírito de verdade, o Espírito de arrependimento, o Consolador, mas agora estamos vendo o Espírito de Deus. Ele pairava sobre a face das águas. Em 2 Coríntios 3, 3, vou ler para vocês. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Amém? Em Romanos 8, 14, você que puder abrir a sua Bíblia, se não tiver a Bíblia em folhas, manuscritos, no celular tem um aplicativo, todo mundo sabe, né? Por isso que quase ninguém anda de celular, de Bíblia. Grande, pesada, né? Eu mesmo só trago às vezes quando eu vou abrir o culto, mas eu prefiro o celular também, é bem prático. Você pode pôr o aplicativo da Bíblia, fica bem mais fácil de você manusear. Em Romanos 8, 14. Já está lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de... Esses são filhos de Deus. Olha só que profundo. Então, significa que quando tem uma outra coisa nos guiando, nos orientando, não é o Espírito de Deus. Então, dá para a gente discernir quando a gente é guiado por Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se alguém não é guiado pelo Espírito de Deus, infelizmente você não é filho de Deus. Não tem como ser filho de Deus se você não representa Deus. Precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? A Bíblia fala também que um outro nome é dado ao Espírito Santo. Lá em 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Ele é chamado como autor da Escritura. Ou seja, foi feito por ele. Ele foi o criador, ele que veio a ideia. Autor da Escritura, 2 Pedro 1, 21. Se ela não achar, eu acho aqui. Já achei segunda. 1, 21. 20, 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha só. Homens santos, separados por Deus, falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Foi o que eu falei sobre a Bíblia. Não foram homens comuns. São homens com sabedoria, instruído pelo Espírito Santo de Deus, quem escreveu as Sagradas Escrituras. Amém? Em 2 Timóteo 2, 16. É importante você estar com a sua Bíblia, não sei se você não tiver, ali tem um monte de Bíblia, irmãos, pode pegar, para que você possa saber, ver também. Porque é importante você ver onde está, que está ali testificado na palavra de Deus, que não é algo que eu estou lendo, é algo verídico, está aqui a prova consumada aqui da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,16. Passa mais para frente, que não sei se está aí.
Timóteo 2,16. Põe no 17. Não, nem não. Deve ser 1 Timóteo. Enfim, vai dizer a mesma coisa, só testificando que o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, ele é autor da Escritura, que foram feitas por homens instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Um outro nome é dado ao Espírito Santo de Deus. Ele é conhecido como Espírito de Cristo. Já falamos sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito, o autor da criação, da Escritura, e agora sobre o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Todos acharam? Então, vou ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só. Todos nós desejamos ter o Espírito de Deus em nós. Mas nós, às vezes, não sabemos o que fazer para ter esse Espírito de Deus em nós. Porque a Bíblia mesmo fala, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, Cristo, esse tal, você não é dele. Nós não estamos com ele, nós não temos ligação com ele. Por isso é necessário você vir à igreja, ou ouvir na televisão, ou for convidado, não importa a maneira que você chegou até Cristo. Mas a primeira coisa, aceitar Jesus no teu coração como único e suficiente Salvador. Como assim único? Não tem outro. Ele é suficiente para mim. Único e suficiente Salvador. Não precisa de mais um. Você vê que tem muitas religiões, heresias, que te oferecem de tudo. Você vai num lugar, ali tem um monte de imagem, você não sabe qual que é. Aquele protege os cachorros, aquele protege as crianças, aquele protege os velhos, aquele protege a casa. Então, quer dizer, tem vários, cada um protege uma situação. Mas nós temos um único Deus, capaz de suprir todas as nossas necessidades. Por isso temos que crer nisso. Então, se você veio, aceitou Jesus, reconheceu que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, então você tem que permitir que Ele guie teus passos. Não podemos querer fazer da nossa forma, da nossa maneira. Estou indo para a igreja já faz um tempo, vou seguir dessa forma que está indo bem. Não é assim. Nós temos que realmente deixar o nosso eu, as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos quando a gente era pequena, adolescente, e seguir numa nova visão, a visão de Cristo, que é o que nos leva para o céu. Amém? Romanos 8, 9 é: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós já lemos esse também. Os nomes do Espírito Santo é muito relacionado com seus atributos, ou seja, com o que ele representa. Ele é o quê? Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, Ele é o Consolador, Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da vida, Ele é o Espírito da paz, Ele que nos anela, que nos cela. Então, todos os nomes do Espírito Santo é relacionado aos seus atributos, aquilo que Ele representa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Não, eu falo mais devagar, explico melhor, porque é necessário que a gente tenha o conhecimento, mas com entendimento. Não adianta eu vir aqui falar, porque para mim estou vivendo, está fácil, eu já conheço, estou dando aula, mas eu quero que vocês aprendam para que vocês possam passar para frente o que aprendeu. É isso que é importante. Não chegar lá falando, não aprendi nada, que difícil, né? Mas os nomes dados do Espírito Santo, já falamos sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, de Deus, e onde que eu notei? E o autor das Escrituras. Agora nós iremos falar sobre o Espírito Consolador. Lá em João 14, 26. O Espírito Santo é conhecido como o Consolador. João 14, 26. Consolador, conselheiro, ajudador. Ou seja, precisa de uma ajuda, de um socorro, corre para o Espírito Santo. Que Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele passa para Jesus, Jesus passa para o Pai. Amém? Mas
aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito do Consolador. Às vezes você passa por uma situação tão difícil, chega na igreja arrasado, às vezes nem tem vontade de vir, vem, parece que empurrado, né? Eu vou, mas a tua carne quer ficar em casa, no sofá, na cama, né? Você não entende o que é, mas a gente sabe que quem é guiado pela carne, o corpo vai pela carne, mas se você é guiado pelo Espírito, teu Espírito quer estar próximo do Espírito Santo de Deus. Então você está lá querendo fazer suas coisas, um cansaço, um desânimo. Aí você fala, eu vou para a igreja. Para a igreja porque eu não estou fazendo nada, né? Eu vou aproveitar, receber uma bênção, né? Para Deus abençoar a minha família. Aí você chega aqui todo destruído, com sentimento ruim, ou irado, chateado, tantos sentimentos que a gente passa o dia todo. Todo dia é uma guerra. Todo dia acontece alguma coisa com a gente, quando não é para desanimar, é para entristecer, tudo acontece para deixar a gente para baixo. Aí você vem, você louva a Deus, você fecha seus olhos, você fala com o Senhor em espírito. Porque muitas vezes você não consegue falar com palavras, que você está tão retraído, você não consegue falar com palavras, mas você fala com o espírito. O teu espírito fala com o Espírito de Deus. Falar em espírito é falar só você sentindo. É como se fosse só na mente. Você anda pelos lugares, você está falando com você mesmo. Mas não é com você mesmo, você está falando com o Espírito Santo de Deus. E ali ele te traz um conforto, um alívio, e você sai do culto assim, renovado. Por isso a importância da gente estar juntos, buscando um só Deus, um só mediador, buscando fortalecer no Senhor e na força dele. Por isso nós insistimos, venha ao culto, venha orar, venha buscar a presença do Pai, tenha o culto de jejum, venha. Tem um culto de oração na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, venha. Por quê? Porque é fortalecimento. Imagine você ficar o dia todo sem comer comida sólida. Fica sem o café da manhã, sem o almoço, sem a janta e sem os seus lanchinhos. Um dia ou outro você pode ficar, mas muito tempo você não vai ficar. As pernas já vai tremer, já vai ficar meio zonzo, já vai ter que segurar para poder falar. Se o nosso corpo necessita do alimento sólido, quem dirá a nossa alma? O nosso espírito, ele necessita do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o jejum, que é a adoração, que é a entrega aos pés do Pai. Às vezes você vem para o culto, você não entende nada da palavra, mas só de você sentir Deus te tocar no louvor, na adoração, já te deixa animado, você já sai diferente. Então Deus quer te tocar de qualquer forma. Se não for no começo do culto, que é a palavra, é no louvor, na adoração, é na palavra, é na intercessão, é na ministração final. O Espírito Santo te pega de qualquer forma. Então não tem para onde correr. Mas é necessário que a gente seja com o coração aberto, sensível à voz de Deus. Porque o Espírito Santo ele é consolador, conselheiro e ajudador. Então conte com ele. Não conte com o seu vizinho, com o seu amigo, não. Conte seu problema para o Espírito Santo. As suas mazelas, os seus defeitos, as suas falhas. Conte para o Espírito Santo, se ajoelhe, busque o Senhor aonde Ele estiver preparando um lugar e busque ao Senhor, porque o Espírito Santo está pronto para nos interceder por nós. Qual que eu li? João 14, 26. Isaías 11, 2. Eu acho. Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse é o Espírito da verdade, que também é falado lá em 1 João 4, 6. Vou ler um trecho que eu anotei aqui. Com o Espírito Santo em nossos corações, somos capazes de compreender a verdade, principalmente sobre assuntos espirituais.
Às vezes você fala, eu tenho uma dificuldade tremenda, terrível, de aprender a Bíblia, as coisas espirituais. E você fala, o que fazer? Existe uma técnica, uma maneira, alguma coisa que pode ser feita para eu entender? Sim. Com o Espírito Santo em nossos corações, nós somos capazes de entender as coisas espirituais. Porque se o Espírito Santo não estiver dentro da gente, a gente não consegue entender as coisas espirituais. Nós vamos entender as coisas carnais, porque, olha só, o Espírito Santo está de um lado, trazendo as coisas espirituais, e do outro lado, o espírito do engano, do maligno, trazendo as coisas da carne. Se você não está de um lado, certamente você está do outro. Não tem como ficar em cima do muro. Ou a gente busca as coisas do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ou a gente já está buscando as coisas da carne. Não tem como fazer os dois. O Espírito da verdade. O espírito do engano e do erro opera no mundo. Por isso, o Senhor enviou o Espírito da verdade para preservar os seus servos das ciladas de Satanás. Lá fala, lá em Efésios 6:10. Não está anotado aqui, mas veio na minha mente agora. A Bíblia fala sobre a armadura de Deus. E ali tem várias partes para formar uma armadura de um soldado de Cristo. E tem o cinturão da verdade. É o Espírito Santo da verdade. Verdade, primeiro, da palavra, porque nós não podemos fugir dela. Ela sempre vai ser verdade para a nossa vida. E quando a verdade de Cristo entra em nós, nós não conseguimos viver no engano, na mentira. Você pode estar enganando o pastor, seu marido, sua mulher, seu vizinho, mas Deus você não engana. E os olhos dele estão atentos para olhar os bons e os maus. É o Espírito da verdade. Então, quem segue o Espírito Santo da verdade, precisa estar proclamando a verdade e vivendo a verdade. Já viu aqueles crentes que falam a verdade, quer tirar o cisco do seu olho, mas esquece da trave que está no dele? Só vê erro, só vê defeito em você. Mas no fundo, quem está errado é ele. Temos que tomar esse cuidado de não querer julgar e ensinar as pessoas a fazerem o certo, sendo que nós mesmos não estamos fazendo. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que praticar a verdade, não apenas falar sobre a verdade. 1 João 4,6 foi onde ela pôs? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não os ouve. Nisso conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha só, muitas vezes você fala da palavra de Deus para alguém, e você fala, e você imagina, será que essa pessoa está surda? Não ouve, não entende, não compreende? A palavra diz. O que a palavra diz? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Mas aquele que não é de Deus, não ouve. Então é nossa função fazer com que essas pessoas ouçam a palavra de Deus, compreendam. E às vezes é necessário ficar ali, batendo, insistindo sobre a vida da pessoa. Primeiro tem a estratégia de orar. A gente não pode chegar com tudo na pessoa, querendo que ela venha para a igreja, que seja servo de Deus, que faça a obra do Senhor. Não, é de pouquinho. Primeiro a gente ora. Coloca diante de Deus, intercede, repreende os espíritos malignos que tem por trás da pessoa, porque tem. De incredulidade, falta de fé, medo. Tem vários espíritos malignos ali naquela pessoa. Antes de chegar até a pessoa que você está interessado em falar da verdade, que é Cristo Jesus e a palavra de Deus, primeiro interceda. Senhor, vai repreendendo todo o mal, todo espírito de incredulidade. Porque a pessoa já passou por tanta religião, por tantas crenças, por tanta heresia, por tanta mentira, que ela às vezes não acredita nem em Cristo por causa disso. Esses malditos falsos profetas que foram enviados para trazer incredulidade na vida das pessoas. Então temos que orar, interceder, oração. Senhor, eu quero convidar minha tia, minha mãe, não sei, uma pessoa para trazer na tua casa, ou apenas para falar da tua palavra, Senhor. Seja repreendendo todo o mal, Senhor. Aqueles espíritos malignos que estão ao redor dela, de incredulidade, de falta de fé, de medo, de engano. Tem muita coisa ruim quando a pessoa não está na presença de Deus, que está ali segurando aquela vida. Depois que interceder, aí sim, manda uma mensagem, manda um versículo, manda um louvor. Depois vem um convite, vamos à casa de Deus,
Vamos dar um glória. Sentir sua falta. Vamos. Assim, aos poucos você vai semeando. Vai semeando. Nunca deixe de semear, porque a gente não sabe qual a semente que vai frutificar. Ou um ou outra. Ou quem sabe todas, como a palavra de Deus diz. Amém? O espírito do engano está rondando as pessoas. E nós que conhecemos o espírito da verdade, temos que proclamar a verdade a todos eles. João 14, 17. Diz o seguinte, 17 está aqui. E o espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês entenderam o que esse versículo diz? É de profundeza espiritual muito grande. Olhe lá, vou ler novamente. O espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eles não podem receber, porque eles não querem receber. Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Eles não querem receber, porque não vê nem o conhece. Mas nós, além de conhecermos, ele habita dentro de nós. E estará em nós. Olha só que bênção. É um presente de Deus que a gente leva assim, carrega dentro da gente. Algo tão precioso, algo tão importante. Aí eu imagino, será que vale a pena a gente abrir mão de algo tão importante, tão maravilhoso na nossa vida por causa do pecado, do erro, daquilo que vai segurando a gente, querendo nos aprisionar? Se a Bíblia fala que ele está dentro de nós. Imagine a gente carregar algo importante. A gente não você que é mãe, pai, você deixaria seu filho andar com uma pessoa de má índole? Que tem umas atitudes estranhas? Deixaria? Por que será que você não deixaria? Seu filho de 5, 6, 14, 20 anos andar com uma pessoa que dá um mau testemunho, que tem testemunho duvidoso, você não deixa. A mesma coisa o Espírito Santo. Ele está dentro de nós. E não é certo, não seria certo a gente permitir que outras coisas nos contaminem, porque Ele está dentro de vós. Você carrega algo precioso demais. Falei até no outro culto, na outra aula que eu dei terça passada, que se a gente soubesse aquilo que a gente carrega, tão precioso, tão grande, tão forte, seria tão difícil saber que Ele se entristece, como eu falei da outra vez. A gente não entristece o Espírito Santo? Ele não merece, ele não fez nada. O homem faz. O homem é errado, mau caráter, tudo de ruim, mas o Espírito Santo não. Ele nunca fez nada de ruim por nós, então ele não merece. Ele não merece que nós tratemos ele dessa maneira, sujando o Espírito Santo com os nossos erros e nossos pecados. Mas há uma solução. Como eu dei aula na primeira aula sobre arrependimento. Busque o arrependimento. Busque transformação. Busque se reconciliar com o Pai. Não se acomode com o que está acontecendo na sua vida. A gente não pode se acomodar. Fala, Senhor, eu estou assim, não está legal. Eu sei que se o Senhor vier, eu morrer, eu não vou para um lugar bom. Eu vou para um lugar muito ruim, e vai ser para sempre. É morte eterna, não vai ter solução, não vou sair de lá. Então busque, lute com todas as suas forças. Eu não sei o que tem acontecido na vida dos irmãos, algo que tem te segurado mais para lá do que para cá. Você percebe que está te puxando mais para lá do que para cá. Para cá seria as coisas de Deus. Então se liberte disso. Ore, busque, clame, porque temos tudo ao nosso favor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus entregou a tua vida e derramou o teu sangue por nós. Deus criou todas as coisas que nos fez como sua imagem e semelhança, como aprendemos semana passada. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então não permita que nada, o engano, as palavras que falam para te magoar, te afaste de Deus. Não permita. Porque o Espírito Santo, ele é ciumento, ele é zeloso, ele quer cuidar de você com todo amor, com todo carinho. Por isso não se contamine. Diga não, não quero, não preciso, não necessito. O Senhor me satisfaz. Em nome de Jesus.
O poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que recebem o espírito de vida. Neste versículo, o apóstolo afirma, Romanos 8:2. O espírito de vida é aquele que fornece o alimento espiritual, que é o que sustenta para a vida espiritual. Romanos 8:2. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, o espírito de vida, ele quer trazer vida. Sabe o que é vida? Não é ver andando, como trabalhando, vindo para a igreja, indo para a tua casa, voltando, trabalhando. Essa vida, né, do dia a dia, cotidiano, não é isso, é viver. Sabe o que? Eu falei esse dia com uma senhorinha idosa, ela tem 78 anos, ela falou, Júlia, aproveite a tua idade. Porque depois que a gente fica velha, acabou. Estou aqui sozinho, tive 3 filhos, um monte de neto. Aí ela falou uma frase que eu achei tão interessante, ela falou assim, uma mãe carrega 10 filhos, arrasta. Eu lembro como se fosse a minha, que colocava a gente, um segurado aqui, o outro segurado do lado, na calça. E um segurado numa mão e o outro na outra mão. 4 filhos minha mãe teve, um atrás do outro. Então ela falou algo tão importante, 10 filhos, uma mãe carrega 10 filhos, mas 10 filhos não carregam uma mãe. Cada um para o seu lado, cada um vivendo sua vida, com seus filhos, com seus maridos, suas casas, com seus carros, e ela sozinha, abandonada. Ela falou, olha, quando eu tinha 40 anos, 41 anos da tua idade, mas olha como eu aproveitei, eu trabalhei, então aproveite. Isso é viver, é aproveitar as coisas boas da vida. Às vezes a gente gasta tempo, meses, às vezes até anos no sofrimento, da mesma coisa. Aquela coisa que não sai do teu pé, você só... Mas de novo, você conta um problema para a pessoa, ela fala, mas de novo, vai fazer 5 anos que eu te conheço, você não sai desse problema? Isso não é vida. Você está morrendo, teu espírito está morrendo. E ali você não busca as coisas de Deus, você está morrendo espiritualmente, está ficando fraco, o tempo vai passar, você não vai aproveitar a vida. E aproveitar a vida é aproveitar com Deus, com Jesus no coração, com o Espírito Santo te guiando os teus passos. Porque, olha só, decisões na nossa vida, ela fala tudo. Um casamento mal feito, ele acaba com a tua vida, a vida toda. Se você deixou de estudar aquilo, você tinha uma oportunidade de fazer um curso, uma faculdade. Se você não fez, aquilo não tem como voltar mais. Uma gravidez fora do casamento, ou na adolescência, não é mais a mesma coisa. Você perdeu uma parte da tua vida, vai parar de estudar, vai ter que cuidar de uma criança cuidando de outra criança. Então planeje, faça propósitos, tenha foco. Eu vi um estudo que eu achei bem interessante. Quando o marido vai casar com a mulher, antes de casar, senta e ele traz o que ele gosta, o que ele não gosta, e ela nota o que ela gosta, o que ela não gosta. E depois junta os dois e vamos lá resolver. Porque é um tal de descobrir os defeitos depois do casamento, que é uma loucura, né? Mas não sabia que você não gostava de pimenta. Pus pimenta na comida. E o outro, mas não gosta, me dá alergia. Então, quer dizer, por que não conversou antes? Por que não planejou? Então, a gente tem que viver. E viver em todos os sentidos. Na presença de Deus, para Ele orientar nossa vida profissional, nossa vida sentimental, nossa vida financeira, nossa vida conjugal, a vida familiar. Todas as áreas da nossa vida têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E estamos na igreja para aprender sobre isso. Como dirigir nossa vida. Não é? Aqui é como se fosse... Hoje é dia de estudo, por isso que a gente está buscando as coisas racionais, para que a gente possa entender, para que a gente possa conhecer e fazer que seja efetuado. Que tenha prática na nossa vida, que venha acontecer. Hoje é uma teoria, mas quando você sair daqui, para lá, para a tua casa, para onde você for, você vai fazer na prática tudo aquilo que você aprendeu. Amém? Falamos sobre espírito de vida. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito Santo nos traz vida para nos livrar da morte. Olha só como Deus é tão bom e maravilhoso. Quem já analisou por que Deus fez o inferno? O que tinha na cabeça de Deus para Ele fazer o inferno? Se Ele ama tanto o ser humano, que Ele ama tanto o ímpio, que Ele não se alegra com a morte do justo, por que Ele fez o inferno?
Porque o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que se você não quiser ir para o céu, ele preparou o inferno para você. É um cantinho quentinho, vai arder, vai doer, mas ele não vai te deixar abandonado. Mas nós temos a escolha de ir para o céu. E nós sabemos como chegar lá. E nós sabemos o que temos que fazer para chegar lá. E nós sabemos o que temos que deixar de lado para poder chegar lá. Agora, se não fizermos tudo isso, nós não vamos para o céu. Nós vamos chegar à morte eterna. Eu acho que nenhum de nós queremos passar por isso, né? Por isso a importância de ler a Bíblia, estudar, viver, deixar não só essas letrinhas aqui miudinha, às vezes com palavras difíceis, mas ela entrar, ela se tornar vida dentro de nós. Sabe, parece que ela está mexendo, está querendo entrar. Mais ou menos isso. A Bíblia tem que ser isso, vida dentro das nossas vidas. Porque senão nós não iremos suportar. Que o Espírito Santo de vida, da verdade, Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele possa nos guiar em todas as coisas. Amém? Gostaria de que você colocasse de pé neste momento. Já estou encerrando, vou pedir o auxílio do pastor. O Senhor tem promessa.